Porque é tipo eu pegar um anão falando assim, você dá conta, vai jogar basquete profissional na NBA. Sabe qual que era o meu apelido na escola? Figurante. Então vai pra guerra sem coach. Você que fica zoando o coach, vai pra guerra sem coach. Exato. Vai lá. O irmão recebia uma bronca, ele ficava puto, ele ia lá e virava o chinelo, mas virava só um, pra não ter risco dela morrer, mas só pra ela passar um perrengue. Jorge João, é o seguinte, se eu usar cueca amarela no ano novo, eu vou ficar rico? Deus me livre ficar falando de superstição. Jogar o solzinho. Longe de mim, né? Longe de mim, Mas acho que a gente tem que conversar sobre isso. Até porque, no ano novo, geralmente eu passo pelado. Peraí. Explica melhor essa história. Né? Como assim? Não é pelado, é sem cueca. Tá bom. Com uma roupa em cima. Então, tecnicamente, o seu shorts é branco. Não é uma cueca branca, é um shorts branco, mas... É a questão, você é supersticioso? Você é, João? Eu já fui. Eu já fui também, mas ano novo, como que você passou o último ano novo? Hoje, de qualquer jeito, mas antes era roupa branquinha, tinha algum significado. E ano passado você passou como? Ano passado eu não me lembro, foi de branco. Aliás, ano passado, João Mena passou de branco e ainda tava junto comigo ano passado. Ano atrasado. Ano retrasado, a gente passou de branco, tu tava de branco Estávamos também, né? de branco em Roma. O plot twist é pior ainda. Estávamos em Roma, estávamos visitando lugares santos. Já ficou inconsciente o negócio, né? Porque tava não todo foi mundo de mais branco. racional, já foi um hábito. Tava todo mundo de branco. Eu acho que a superstição é um hábito. Também acho. Por exemplo, você saiu daqui, tem uma escada, você vai passar por baixo dela? Ou melhor evitar? Melhor evitar. Nunca se sabe, né? Eu não sou supersticioso, mas vai que, né? Vai que É o que alguma eu costumo coisa- dizer, não creio em bruxa. Espero que ela saia, ela sai. Ela sai. Ela sai. E quando será que vem superstição, né? Essa é um grande questionamento. Porque vira um costume. Eu acho que volta aquele papo que a gente falou lá no episódio atrás de você cortar o frango no meio pra cozinhar e você não sabe de onde ele veio. Sim. Você só continua fazendo. E tem várias coisas que, independente de falar assim, não, eu sou muito racional, não sou supersticioso. Quando você pesquisar, você coçar a pessoa ali, as entranhas dela, o hábito dela, você vai descobrir que no fundo, ela tem uma superstição de costume, pelo menos. Todo mundo tem. Todo mundo tem em algum grau, alguma medida. E sabe o que é engraçado? Eu já escutei muitas vezes isso, né? A pessoa chega e fala assim, eu não acredito nem em superstição, nem em coisas de religião, não acredito em nada disso. Eu sou avesso a crenças. Tá tudo bem. E alienígenas? Não, alienígenas existem. É claro que eles existem. E existem teorias da conspiração pra camuflar isso. Eu creio firmemente no ET Bilu. Firmemente no ET de Varginha. Acreditem na sabedoria, pelo menos ele tem uma boa mensagem, o ET Bilu. É exato. O ET Bilu, ele Você traz... sabe que eu tive o prazer de visitar Varginha. Procurem o conhecimento, não acreditem na sabedoria. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Iluminem-se. A escalada em direção. Qual que é a sua mensagem para o mundo, Bilu? É Busquem isso. conhecimento, só algo que a gente tá tentando há muito tempo, né? Obrigado. Você sabe que eu fui em Varginha esse ano passado agora, esse ano de 2024. Tive o prazer de ir lá. E caramba, lá em Varginha tem alguns, assim, a maioria dos habitantes da cidade, lá tem o Museu do ET. E a maioria dos habitantes, assim, crê firmemente na existência do ET de Varginha. Mas mesmo. Mas assim. acho que é bom pra economia, né? Não, então, é a única coisa que movimenta a cidade, assim, do ponto de vista turístico, é o museu do ET. Porque e eles têm filmagens, eles têm fotos de que os militares, de fato, foram até Varginha, né? A NASA foi parar em Varginha por conta do tal do ET, né? E tem um monte de teoria da conspiração. E depois que surge essa história, é um negócio, assim, de pai pra filho, sabe? Porque a mãe conta pro filho, não, quando aconteceu... Foi de verdade, a coisa foi assim, a mamãe viu, ela ficava na janela esperando, ninguém podia sair de casa. E assim, eles contam esse negócio e os filhos falam, não, de fato existiu. Eu acho que as superstições, a maioria delas, vai nascendo assim. De uma certeza, de algo que a pessoa viu na estrutura da realidade, não soube descrever aquilo de forma concreta. Sim. E aí começou a reproduzir aquilo como se fosse uma mensagem metafísica. Mas o caso de Varginha é muito recente, né? Foi quando? Anos 90? Anos 90. É muito recente. E a história, então, são 3 meninas. Elas estão caminhando na rua e enxergam uma criatura, que é uma criatura com olhos vermelhos e 3 chifres, meio doente. Só que qual que é a grande questão? Que se você parar pra pesquisar ou ouvir as pessoas da cidade falando, as pessoas que moram lá, teve uma grande repercussão naquele momento dos militares. A NASA teve lá, os militares estiveram lá e tem registro disso tudo. Então eles fecharam o hospital, eles fizeram várias coisas. E, inclusive, um dos militares que supostamente carregou o ET, uma semana depois ele morreu.
por causa de infecção bacteriana. Tá ligado? Então, assim, como que você explica... Porque, na minha visão, tem certas coisas que, sim... Um outro exemplo, caso Prato. 1977, lá no Pará. Tu imagina, é como se fosse um povoado, que nem você tava falando ali, uns 1.000 habitantes por aí. E eles começaram a observar luzes no céu, barulho. Só que a luz entrava na casa das pessoas e matava elas. Ou criava algum hematoma. E, novamente, os militares começaram a ir lá. Então, assim, como que a gente consegue separar fatos que aconteceram, que são desconhecidos pra pessoa, porque às vezes quando vê um helicóptero passando e, não sei, começa a acontecer alguma coisa de diferenciado. Tem um nome pra isso, eu não me lembro qual que é o nome, mas é quando as pessoas... histeria coletiva, quase uma histeria coletiva. Delírio coletivo. É um delírio coletivo, né? Eles enxergam, imagina, são várias pessoas e o negócio vira um telefone sem fio. Eles começam a enxergar tudo enviesado. Eu fico pensando que às vezes a cidade pequena e tem um hippie na cidade que simplesmente batizou a água de todo mundo numa festividade, colocou um ácido, um LSD ali. Aí todo mundo, nossa, o ET de Varginha, só era o Jonathan andando ali, e ele tava meio doente, adoecido, assim, e não era nada mais. E daí causou um rebuliço, veio NASA, veio todo mundo, e era só um cara meio adoecido e todo mundo doidão de LSD. Então, essa foi a desculpa que eles falaram, que na verdade era um mudinho, que ele tinha... que ele tinha deficiência. Cara, eu falei, falaram. Nós não podemos fazer um episódio de novo sem a presença do nosso advogado. Eu avisei que ia dar errado. O Paco é que não viu os outros episódios. Não viu? Ainda bem que eu tô fora, né? Cancela o programa, não... Muito bom. Então era um mudinho com deficiência e elas confundiram, tá ligado? Muito bom, mano. E tava chovendo, eu acho, tava enlamado. Muito bom. Mas realmente, de certa forma, os próprios mitos, eles são construídos por a pessoa tentando facilitar a percepção da realidade pra algo que ela desconhece. Imagina, antigamente, as pessoas vendo um helicóptero, ou tu pega uma tribo indígena que nunca viu o ser humano vendo um helicóptero. O que ela vai pensar que é aquilo? Cara, ela vai pensar que ou é um gafanhoto gigante, ou que é, sei lá, Você sabe que essa vem do céu. Você sabe que essa teoria Deus existe, né? Do gafanhoto gigante. Na Bíblia. Exatamente. Exato. No livro do Apocalipse, No São livro do João ele Apocalipse. descreve uma das criaturas do Apocalipse, né? Que São João descreve. Ele descreve que havia, então, foi uma invasão dos exércitos ali. E a criatura que ele descreve, ela tinha face de homem. Ela tinha como que uma coroa na cabeça e escamas de metal, como se fosse uma armadura, né, de metal, parecia um gafanhoto gigante. O bater das asas do gafanhoto é como se fosse vários cavalos correndo. É a descrição que São João faz. E atrás tinha algo como se fosse uma cauda de camarão, não me lembro. Alguma coisa assim. Ele cita alguma coisa, não me lembro exatamente o que era. E aí um monte de pessoa começou a falar, caramba, ele tá descrevendo um helicóptero, né, imagina. E é assim que nascem os mitos. Alguém correlaciona as duas coisas e fala, que é isso? São João tava falando do Apocalipse, não sei o que, são helicópteros. E aí, a partir daí, começam a surgir as teorias. Eu acho um negócio muito interessante sobre a questão da superstição, porque é como se ela gerasse, e mesmo nos mais incrédulos, aquilo que você falou, mesmo os mais incrédulos têm uma ou outra superstição, tem uma coisa ou outra que eles levam consigo, assim, que eles fazem mesmo sem querer. É um ano novo que passa de branco. Fala, mas é porque todo mundo vai, eu fico constrangido de não ir. Sabe assim? Senso Todo de mundo tem. pertencimento. E ela é isso. A sensação que eu tenho é que a superstição, de alguma maneira, ela dá um senso de pertencimento. Eu acho que tem um pertencimento, mas também tem uma parada que é assim, ó. Será que é essa briga que eu quero ganhar? Não. Assim, que mal vai me fazer eu não passar pela escada nenhum? Então, existe uma coisa ali que é uma certa convexidade, né? Se eu passar e tiver errado, eu posso ter muito azar. Que tal se eu só não passar? Então você começa a pensar assim, o que eu tenho a perder? E daí você vai construindo essas coisas ali, né? Empilhando, através do costume, aquelas coisas, e aquilo se torna uma estrutura de como você vive mesmo. O que eu acho perigoso é as pessoas começarem a pautar a vida delas sobre essas discussões. Coisas como, por exemplo, se a Terra é plana ou se ela é oca. Ou se ela é redonda e tá tudo certo. E é engraçado porque a maioria de nós trata isso como uma piada, mas tem gente que leva essa questão muito a sério. A nível de pesquisar isso dia após dia, ficar noites a fio. Tem congresso disso. Tem congresso internacional. Tem congresso de terra plana? De terra plana e de terra oca. Exato. Esse é o nível. Não, e a terra oca é onde estão ou os alienígenas, Ou os dinossauros. ou os dinossauros, Os reptilianos. ou Os os reptilianos. Exatamente. Algum dos três tá.
Dizem que o ET de Varginha veio da Terra Oca. Ah, tem isso? Tem várias teorias. Mas vocês... É evidente, todos nós temos alguma coisa de superstição porque tá no nosso imaginário. Mas vocês acreditam em ET? Silêncio. Assim, nesses vislumbres que as pessoas têm aqui hoje, em 2024, 2025, eu não acredito. Porque, assim, é muito maluco como o Full HD 8K mostra os poros da Cristiane Torloni na novela. E tanto o Fantasma quanto o ET de Varginha é sempre... passou. Né? Nunca é em alta definição. O ano era 2004, se não me engano. Eu tinha 14 anos, tava no cinema, tava assistindo um filme chamado Sinais. E aparece a porra de um ET em Passo Fundo, Minas Gerais. Tu lembra dessa cena? Minha vida ficou marcada por aquilo. E eu ficava pensando, cara, não é possível. Por que toda vez que o ET aparece é um borrão? É só um borrão. É só um borrão. E daí eles só aparecem pra pessoas poderosas que sabem esconder eles. Ah, tá na área 51, tá escondido. Por acaso os militares têm acesso. Daí eu quero saber por que não aparece, porque, assim, no cinema é em Nova York. É ali, é em Full HD, em 4K, em 8K. Na vida real é sempre de soslaio o negócio. Então, quero dizer, eu não acho que o ET que tem por aí, ele é de verdade. Mas isso não quer dizer que eu acredito que possa existir uma vida extraterrestre. Inteligente? Daí eu já não sei. Eu não acredito. Não acredita? Sabe por quê? Eu vou te falar. Por conta, assim, ao longo desses anos, uma das coisas que eu mais fiz foi... Gosto muito de estudar sobre o universo, sobre... Enfim. E quando você vai dar uma estudada muito a fundo sobre as questões, as métricas do universo, para que exista vida, a quantidade de coisas que teve que acontecer no nosso planeta para que acontecesse a vida é um negócio surreal. Ou seja, se nós não tivéssemos um Sol do tamanho que é o nosso Sol, se nós não tivéssemos o Sol da distância que ele é, se nós não tivéssemos uma Lua do exato tamanho que ela é, se nós não tivéssemos planetas próximos de nós, como Mercúrio, como Vênus, como Marte, como Júpiter, como Saturno, se nós não tivéssemos esses planetas próximos de nós, se a gravidade da Terra não fosse exatamente o que ela é, nem um pra cima, nem um pra baixo, se a gente não tivesse a quantidade de vulcões, aquela estrutura de crosta, aquela estrutura de mantos, ou seja, são mais de 13 mil fatores que sem os quais a vida não seria possível. E por mais que o universo seja infinito, a chance da gente conseguir encontrar todos esses fatores de forma mais de uma vez é basicamente nenhuma. Por causa disso... Mas não é zero. Não é zero. Não é zero. Não é zero. Não é zero porque, em tese, o universo está em expansão infinita. Fio aí, final, ó. Esse último... agarrar-se nesse último detalhe. Mas é isso, assim, ó. Vou pegar na rabiola da possibilidade ali, ó. Existem infinitas possibilidades, infinitas mais possibilidades de que, de fato, não exista vida em outro lugar a não ser no nosso planeta, do que de fato exista. Mas você gostaria que existisse? Eu gostaria. É, no fim a gente gostaria. Você acredita que tem? Por que vocês gostariam que existisse? Porque depois que... Assim, eu acho que a gente teve uma fase muito excitante na vida, que é você não saber tudo que existe. E aí, você tem muitas possibilidades na vida e outras realidades de... Tá bom, às vezes meu dia a dia, alguma coisa que eu faço, ela já deixou de ser extraordinária, né? Porque eu já senti todas as primeiras coisas possíveis pela primeira vez. E daí você vai dessensibilizando. Sim. É por isso que a gente gosta do extraordinário, né? Aquilo que rompe o ordinário. Porque, de novo, eu tenho aquela visão de criança de algo que eu não consigo nomear, não sei como sentir. Eu tenho aquela mistura de borboleta no estômago com uma sideração, com êxtase ali. E eu acho que essa vontade de conhecer o novo, ou a esperança de ter o novo, e daí é onde vem um monte de teoria da conspiração, mais do que superstição, caraca, será que tem algo além que eu não conheço? Porque desde que a gente teve o avanço científico, né, da Idade Média para a Idade Moderna e até hoje, as coisas elas estão sendo cada vez mais catalogadas. Sim. Então é difícil você ter essa fantasia, né, que tinha do gigante, que tinha, sei lá, do berremote, de outros seres impossíveis que existem, né, dos contos de fada. Então talvez é quase uma fantasia adulta de um outro conto de fadas, né? Você adulto ainda sonhar em ser criança. Sim. E descobrir algo novo. A minha racionalidade grita que não existe, mas eu acho que essa questão do hábito de desde pequeno eu observar essas coisas e gostar dessas coisas, eu fico naquela, cara, mas e se? Talvez exista, a gente não tem como saber, é evidente. Sim. Mas é evidente que não é uma questão de fé. É completamente diferente. Você fica só naquela. E se? Não vai mudar a sua vida acreditar ou não acreditar.
Mas, de qualquer forma, eu penso que, olha, tem certas coisas estranhas Uma pergunta que não polêmica. tem explicação. E você Isso. fica, caramba, como assim? É isso que eu ia te perguntar. Uma pergunta polêmica pra vocês dois, tá? Superstição, então, a gente tem, etc. E religião? Religião entra ou não entra nesse caráter da superstição? Sim ou não? Na minha visão, não. É histórico. É histórico, é completamente diferente. Quando a gente fala em mitologia, por mais que você coloca dentro de uma jornada ali, por exemplo, a jornada do herói, que fala até que a própria história de Cristo, ela se torna uma questão de padrão de comportamento. Né? Você tem ali o existem essas monomito. teorias. Sim, você tem o monomito, você tem a estrutura histórica e narrativa, mas isso é um padrão da natureza. Isso é uma forma que as coisas acontecem. Não significa que não é verdade. E você já tem registros históricos que provam que Jesus Cristo existiu. Então não é uma superstição. É diferente, por exemplo, cara, tu não tem registros históricos de que... Então, não tem nem como que o ET de Varginha existiu, entendeu? São 3 meninas que viram e acabou. E aí tem toda uma revolução, mas, cara... Tem uma parada que é sensacional, por e exemplo. outra, só uma outra coisa, se provou no tempo. Que isso é muito importante. Então, sabe um negócio que é muito legal? Quando a gente vê, por exemplo, a história do dilúvio. Existiram várias culturas que narraram o dilúvio. Exato. Várias culturas diferentes narraram um evento cataclísmico de uma chuva. Aí você fica pensando, caramba, mas será que todos eles estavam em locais diferentes do mundo, olhando para aquele mesmo cenário e narrando? Ou todos eles tiraram isso do nada, da imaginação, sabe? Será que eles viram uma enchente em algum momento e pensaram, não, pode ter havido um grande dilúvio e começaram a inventar essa história? Porque, no fim das contas, tem muita gente que acusa o cristianismo de ter se apropriado de certas histórias que já existiam. Bom, isso pode ser verdade, sobre uma certa perspectiva, só que sobre uma outra perspectiva, e é essa que eu acho que a gente deveria aventar, é de que no fundo, todo mundo estava olhando para uma mesma verdade e cada um narrou segundo a sua possibilidade. Cada um narrou segundo o seu ângulo em que estava assistindo aquilo. Por isso que algumas religiões, elas há uma confluência entre basicamente todas elas. Eu dou muito exemplo simbólico do número 3, né? O 3, ele tem essa simbologia a tríade divina, a trindade divina, ela não é só no cristianismo, né? Essa ideia de que são os 3 maiores. No hinduísmo é da mesma maneira, tem os 3 grandes, né? Que regem o mundo, né? Isis, Osíris e Horus. Exatamente. Isis, Osíris e Horus. Essa é Vishnu, Krishna e Ganesha. Sei lá, nos Tupi-Guaranis tem também, é Uk, Urud e eu não lembro do nome do outro, assim. Então, assim, todas essas culturas estavam falando de uma espécie de trindade, né? Zeus, Hades e Poseidon. Todos eles estavam falando dessa tríade que meio que rege todo o resto e existem outros deuses abaixo disso. Então, assim, caramba, será que isso é uma coisa da humanidade? Será que é uma estrutura arquetípica que todo mundo viu a mesma coisa? Ou se de fato, no fundo, é o homem que tem essa possibilidade de ler essas entrelinhas da estrutura da realidade e cada um descreve sobre a sua perspectiva? Talvez seja isso. Talvez seja isso. Agora, é interessante porque, na verdade, a religião, ela tenta organizar também, e organiza, de certa maneira. Ela transforma a superstição, ou nega a superstição, e transforma o rito e o símbolo em algo que tem que tem um lastro, vai? Sim, que tem lastro. Que tem um lastro. O que é engraçado é que a superstição por si só, quando você vai entender no dia a dia, no cotidiano, ela é mais difusa, porque elas vieram de culturas diferentes e tem muito mais a ver com, às vezes, um dado histórico específico, que nem eu tava lendo das uvas passas. Por que a gente come uva passa no Ano Novo? Porque raios ela a gente não tem faz a ver isso? necessariamente com porque superstição. a gente é sem noção, porque a uva passa não serve pra nada, não né? serve pra nada. Mas ao mesmo tempo você fala, por que não eu vou comer? E daí você vê que, na verdade, quando você volta, era a gente em Madrid tirando sarro da elite madrilenha, que imitava a elite francesa, que comia uva fresca e champanhe no Ano Novo. E aí, em dado momento, lá no dia de Reis, no século XX, começo do século XX, o governo começou a colocar imposto em quem celebrava na rua em Madrid a festa de Reis, sei lá, porque era uma algazarra, o que era. E aí os populares, em revolta, pra tirar um sarro da elite, começaram a comer uva, tipo, tirando um sarro, como se fosse uma esquete. Uva passada, imitando a elite. Ah, então não pode? Então vamos comer essas uvas aqui, imitando a elite. Né? E aí começou a sobrar uva, porque não podia fazer com a uva fresca, e a galera zoando. Sobrou, uns comerciantes pegaram e falaram assim, essas aqui são as uvas da sorte, agora pra você.
Que eles tinham que dar saída nas uvas. Então, quer dizer, uma superstição que vem de uma imposição de um governo, uma galera tirando um sarro do Melite e daí de uma saída marqueteira. Uma saída de marketing no final das Uma contas. saída de Uma marketing. boa saída marqueteira, durou Uma até boa saída agora. marqueteira. Mas, e dura isso, tem mais de 100 anos essa parada rolando. Exato. E daí quando você pergunta, de onde que vem isso daí? Quando você vai tentando resgatar, às vezes a gente não consegue nem achar a origem mais, né? Esses dias eu Exatamente. tava comentando sobre o 13, vai. De onde é que vem a gente passou por uma sexta-feira 13 agora, recentemente. E assim, o 12 é o número da perfeição, o 13 é a imperfeição, né? O 13 foi... Existiu uma sexta-feira 13 específica em que o rei Filipe lá mandou matar os templários e foi aquele massacre terrível e por conta disso ficou conhecido como essa época da perseguição. É uma sexta-feira porque Cristo foi crucificado na sexta-feira. Fato é, a gente não sabe exatamente a origem desse negócio, mas existem lugares no mundo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto que eu vivi. Né? Eu fui me hospedar em Paris, estava com a minha esposa e tudo mais, e a gente ficou num hotel que não tinha o 13º andar e não tinha o apartamento número 13. Então se você via nos andares lá, tinha 10, 11, 12, 14, 15, não tinha o 13. E nunca ninguém vendeu 13 ovos, né? Nunca venderam 13. Nunca nem venderam 13 ovos. Então assim, por quê? Sabe de onde é que vem esse negócio? No fundo, por mais que a gente não consiga sequer achar a origem das coisas, tem pessoas que vão condicionar a própria vida a essas superstições. Isso é muito interessante. Tem aquela história, né, do Guerra dos Mundos. Vocês já viram o filme? Já. Sim, bom. E vocês viram o que aconteceu, que eles criaram essa história, né? Que na verdade lá, acho que foi em 1920, um radialista... George Orwell. George Orwell. Ele começou a narrar que o mundo estava sendo invadido por alienígenas. E gerou um caos. O pessoal começou a acreditar. Na verdade era uma história. Começaram a acreditar, começou a ter acidentes, as pessoas começaram a morrer, foi uma coisa absurda. E tem uma outra que aconteceu também, que é do History Channel, porque o History Channel, teoricamente, é pra ser sobre história, né? Mas aí tem lá como é que é? Eram deuses astronautas, alienígenas, não sei o que lá. E aí eles fizeram um documentário, cara, olha que bizarro, eles fizeram um documentário sobre sereias. Só que é um documentário sobre sereias que, na verdade, não é um documentário, é um filme. Só que eles fizeram como se fosse um documentário. Entendi. Eles chamam de mockumentary, isso daí. Mockumentary. E aí, realmente assim, aparece as sereias, porque eles pesquisaram e tal, foram até não sei aonde, de navio, e aí os caras com a câmera, como se fosse ali na Pornoview. Só que é ficção total. Ficção total. Só que, cara, o pessoal acreditou e começou, não, tá comprovado. É isso aí. Então começaram a acreditar em sereias a partir dali, durante muito tempo, até eles falarem, não. Eu tenho inclusive, uma história. teve um processo que rolou. Eles processaram o History, porque realmente eles tocaram como documentário. Né? Eu não vou poder contar essa história aqui, acredito em rede nacional, mas eu tenho a história de um amigo que é famosíssimo. Já contando. Que ele mudou, assim, o país inteiro acreditou numa história que ele contou pra fazer um teste. Ele foi fazer, vou fazer um teste aqui. E do nada, o país inteiro estava crendo na história. A ponto de quase que a história se tornou real. E estão acreditando nisso ainda? Até hoje acredito. Até hoje. Eu não sei se eu vou poder contar essa história aqui, mas ela é muito Comenta boa. aí se você sabe o que é. Tem mais gente que sabe? Se você imagina o que Comenta é, essa história. deve ter algumas pessoas que sabem. Mas tem uma função social também, a superstição, né? A gente tá brincando de passar embaixo da escada. Ela, na verdade, a gente ama, como ser humano, ter storytelling, né? Sim. Pra você ter uma lição de moral. Uma narrativa pra você corrigir um comportamento. Eu imagino, daí vocês podem dizer o contrário, não li sobre isso, mas... Se você passar embaixo da escada da azar, porque a chance de você passar embaixo da escada e cair algo na sua cabeça... Aumenta ou muito. que a escada aumenta muito. Então, é tipo uma mãe falando pra criança, olha, vai ter azar se passar ali embaixo. Porque se eu tentar explicar pra uma criança de uma maneira racional, ali passar embaixo da escada, a criança ela vai desafiar. Se eu falar assim, ó, se você passar ali embaixo, a bruxa do 71 vai te perseguir pro resto da vida, a criança jamais vai passar. Perfeito. Então a gente deveria falar, em vez de você colocar, ó... João, se você colocar o dedo na tomada da choque, você falar, se você colocar o dedo na tomada, você nunca vai achar o amor da sua vida e vai morrer seco e desidratado, que nem uma uva passa da miséria. Você para de colocar o dedo na tomada. Traumatiza a Eu acho criança que pra vida tem também inteira. a superstição, essa função social comportamental. Sim. Você tem uma história muito engraçada eu não vou lembrar exatamente a época, eu lembro o nome do Papa. Foi o Papa Inocêncio III. E essa história é muito boa, porque o Papa fez uma bula papal
com algumas... Bula papal não parece o nome de remédio? É muito bom, né? Um remédio sacro. Tome a bula papal. Como que toma esse remédio? Vem a bula. Não, mas tem a papal. Que daí tem um outro jeito que você toma esse remédio. Exatamente. E ele emite esse negócio sobre questões sanitárias básicas, né? E questões de segurança naquela época para Roma. E duas das coisas que ele fala é sobre as pessoas pararem de ficar saindo à noite, tirarem os hábitos noturnos, né, do risco que era. E nesse mesmo documento ele vai falar sobre outros hábitos, ele vai falar sobre a criação de animais, para evitar ratos, para evitar gatos, etc. E tinha tudo isso. Essas duas coisas, de fato, o Papa Inocêncio fez. O que fizeram? Começaram a interpretar que o Papa estava acusando os bichos que saíam à noite. Eles juntaram as duas informações, que os bichos que saíam à noite eram os bichos que traziam azar, que traziam mal olhado, que traziam maldições, etc. E o bicho icônico da época, que existia aos montes e que geralmente saíam à noite, eram os gatos pretos. E a teoria nasce daí, de que o gato preto dá azar. Se você cruzar com o gato preto é porque você vai estar num lugar que o Papa mandou você não tá, entendeu? Vem daí? Vem daí. E o louco é que o gato preto à noite ele é mais serelepe mesmo, que eu tenho 15, que é meu gato preto, porque ele se camufla mais. É isso. Ele é mais a loucura. Ele vai muito mais à noite. Os gatos pretos ele saem performa mais, bem à noite. Muito bem, porque ele consegue camuflar melhor, né? Ele fica só no olhinho ali. É um darwinismo que funciona bem. Agora, como que uma pessoa consegue distinguir o que é, por exemplo, ainda mais, tá, às vezes não é um religioso, às vezes pode ser um ateu que não acredita em nada, mas vamos colocar assim como um religioso. Como que ele distingue o que é superstição e o que é, por exemplo, um milagre? É interessante isso, né? Porque de vez em quando some as coisas lá em casa, aí eu dou 3 pulinhos, passar um longuinho e a coisa aparece. Eu não sei se é um milagre, se é uma superstição. Superstição é do latim superstitio. Profecia, medo excessivo dos deuses. Olha só que negócio. interessante. E é realmente, é um medo misturado com uma ignorância, faz uma sopa, ele vira uma criação nova. Vira uma criação nova. Porque só gerou esse rebuliço nessas coisas que a gente tá falando pelo medo, se você parar pra analisar. De certa maneira, até a questão da uva passa é um medo. Sim. Não sei se vocês conseguem entender, mas sim, existe um medo ali. Eu não quero... como que eu evito um futuro não desejado? É isso. Exato. Perfeito. Interessante. É passar o final de ano novo com... É o trevo de 4 folhas. Passar o ano novo com vestido dourado na cueca, ou então roupa branca. Pular 7 ondinhas. Eu acho que superstição é religião diet. É uma religião diet. É uma religião diet, Pode ser. É porque é um rito, né? Querendo ou não, ela é ritual. Toda superstição ela é um pouco ritual, né? Eu não passar na escada, debaixo da escada, é uma coisa meio ritual, né? Não deixar o chinelo virado, senão a mãe morre. Eu tinha muito medo de deixar o chinelo virado. É mesmo? Porra, a mãe morre. O castigo é muito desproporcional. Meu irmão recebia uma bronca, ele ficava puto, ele ia lá e virava o chinelo, mas virava só um, pra não ter risco dela morrer, mas só pra ela passar um perrengue. Era só pra passar um perrengue. Era só pra pegar um resfriado, uma febrezinha. Vocês já viram sobre o projeto Bluebeam? Não. O que é? Projeto Bluebeam. Não. Que eu tô trazendo umas coisas muito aleatórias, totalmente teoria da conspiração. Mas é interessante ver isso aí. Porque recentemente, uns 13 dias atrás, agora que dia hoje? Dia 13. Dia 14. Ontem era sexta-feira 13, né? Então, dia 14, há uns 13 dias atrás, começou uns avistamentos em New Jersey. Avistamentos de OVNI, né? Objetos voadores não identificados. Agora. Onde eles estão tentando entender se é a China, a Rússia ou o que é, mas assim, são muitos avistamentos. E diferente daquelas filmagens que o cara dá o zoom e não consegue ver, esse você consegue ver. E é bem interessante, uma coisa diferente, você não sabe o que é. E aí existe uma teoria que é desse projeto, que é um projeto que, na verdade, segundo alguns documentos, e é sempre assim, né? Segundo alguns documentos, segundo algumas informações confidenciais ali de dentro, mas aconteceu uma quebra de sigilo e aí começaram a informar diversas coisas. Os Estados Unidos e alguns outros países parceiros, eles começariam através de drones e tecnologia de holograma, a inventar uma invasão alienígena. Pra causar o quê? Tu já deve saber. Pode falar. Mas por que você acha que é pra causar o quê? Só pra ver se a linha de raciocínio é lógica ou não. Pra causar histeria? Também. Mas é pra causar a união da moeda. Porque a histeria causa uma rendição da sociedade, a rendição da sociedade causa a necessidade de um líder comum. Primeira coisa que você vai usar pra ter um líder comum é a unificação das moedas. É a unificação das moedas. É a nova ordem Faz mundial. Sentido? É realmente um único governo. Essa é uma teoria da conspiração muito boa.
É muito boa. E realmente é uma coisa que, cara, eu não duvido da possibilidade. Peraí. Sabe o que é? Eu lembrei de um comediante que eu vi uma vez. Ele falando assim, ó. Tudo bem. O Cuencas Você não precisa acreditar em todas as teorias da conspiração. Mas nenhuma. Cara, honestamente, eu não conto tudo pros meus filhos. Tem coisa que eu não conto pra eles. Sabe por que eu não acredito em teoria da conspiração? Porque o ser humano é fofoqueiro, gente. É assim, ó. Se você pega tudo que aconteceu na humanidade, nada foi na encolha. Você sabe que esse é um dos Nada motivos. foi. Você sabe que esse é um dos motivos de eu crer em Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Foi de peito aberto. Você imagina 12 caras diante da possibilidade da morte, porque os apóstolos foram todos martirizados. Falaram, não, vamos falar. Vamos contar. E daí, quando um negou. E daí quando você pega, Depois não negou mais, na morreu. história da humanidade, todas as revoluções, todas as mudanças, todas as religiões, todos os líderes, não teve nada de conchavo. Os que tiveram, mataram. Estão fazendo ali em Confidência Mineira. Os caras estão... É sempre um fofoqueiro. Estão se reunindo ali, ó. É sempre um fofoqueiro. Estão se reunindo na casa. Por isso que eu não Todas consigo que deram acreditar. errado foram fofoqueiros. Assim, sempre tem alguém que ele quer viver o extraordinário. Ele quer falar pra esposa no final do dia ou pra mãe. Tipo assim, Falei, avisei. Jaqueline, você não sabe. Tem um cara ali É o que era Tom Holland. dentista. Ele tá tentando fazer ali bagunça. Paulo Cuenca. É o Tom Holland Paulo Cuenca. Sempre tem um Tom Holland. Tu não acredita que em nenhuma entrega, teoria né? da conspiração? Eu não acredito em nenhuma Em nenhuma teoria da conspiração? Em nenhuma. Cara, Nisso sério? daí, eu sou puro. Nenhuma? Em nenhuma teoria da eu conspiração. sou puro, eu sou virgem de teoria da Nisso conspiração. daí eu sou... Porque eu realmente acho que toda genialidade é de gente burra e estúpida. Saca? Nem no Drex. Todas as mudanças, Teoria do elas Drex. têm a ver com uma pessoa que, assim, ela tem tanta crença na verdade dela que ela quer falar pro mundo. E aí, quando ela fala pro mundo, as coisas começam a andar ou ela é morta. Em geral, ela é morta. Matam a pessoa que ela fala assim, eu vou mudar. Alguém fala, não vai. Não precisa de teoria da conspiração, porque o mundo não é tão organizado como a gente pensa. Só que as pessoas que elas precisam se unir, quando elas precisam se unir, elas têm mais uma função de reação do que de preparação. Você pega o que está acontecendo no mundo hoje, né? Pra mim não é teoria da conspiração. É possível uma terceira guerra mundial? É. Pela geopolítica, pelos fatos Totalmente. históricos, pelo que está acontecendo, é. Mas não contra alienígenas. Oi? Não Não contra contra alienígenas. alienígenas. A gente, os entes políticos estão muito claros. Estados Unidos e China. China, talvez, anexando Taiwan, comece ali uma briga entre as coisas, etc. Então, quer dizer, pra mim... assim, se tivesse uma grande teoria da conspiração entre os grandes poderosos do mundo, por que raios, então, Estados Unidos e China não se juntam e mandam nessa parada aí? Eles têm muito mais a perder, né, brigando, porque só um dos dois vai ganhar, do que se eles juntassem e falassem, vamos dominar essa parada toda aqui? Sim. A gente manda no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que também a teoria da conspiração, ela entra ali no campo da superstição, que eu gostaria que algo extraordinário existisse na vida. Eu acho que é o adulto, ele voltando e sonhando a ser criança, porque eu não consigo enxergar na realidade objetiva isso acontecendo de fato. Mas é que vamos lá. Uma narrativa construída, você não acha, por exemplo... É que quando a gente fala o nome teoria da conspiração, ele gera uma piração, né? Pô, o cara é maluco, mas... Você não acredita, por exemplo, que quando você assiste um filme, aquele filme ele tá te manipulando de uma certa maneira? Sempre, tudo é pra manipular qualquer visão de qualquer pessoa. Tudo é Acredite manipulação. ou não, algumas pessoas pensam que isso é teoria da conspiração. Mas ela perde que é só um ser humano, porque assim, vamos pegar... Mas tu entende o que eu quero dizer? Vamos pegar a virada Existe woke de Hollywood. viés. Certo? Você tem uma elite cultural que acredita num certo tipo de narrativa, e daí todos eles vão pros mesmos bares, mesmos restaurantes, etc. Eles não se juntam e falam assim, vamos dominar o mundo de uma maneira? Não. Tá muito mais entremeado como se fosse um aguil. É uma gordura que tá entre as relações sociais, que é o que as pessoas acreditam. Por acaso, aquelas pessoas que acreditam, elas são de uma mesma indústria. Essa mesma indústria começa a fazer uma mesma coisa. Mas eles não se juntam e falam assim, Pinto, Não é que vamos fazer coordenado outro, de fato. vamos dominar o mundo. Acontece de uma maneira muito mais orgânica. Eu acredito que acontece de uma forma mais orgânica também. Mas eu acredito que não é só a indústria. Eu acho que tem famílias, tem outras formas de governo, tem outros Isso é teoria poderes. da conspiração. Mas é uma teoria da conspiração. É tipo a indústria farmacêutica colocando uma baita de um dinheiro em pesquisa acadêmica de mestrado e doutorado Sempre ouvi isso. pro viés que eles precisam ser aprovado. Sim. É isso. Então é o dinheiro financiando algumas visões específicas do mundo. Tem vezes que vai ser mais à direita, tem vezes que mais à esquerda, dependendo da indústria, vai mais pro lado, vai pro outro. A grande teoria da conspiração, ela é real pra caralho, se chama dinheiro. Onde que tá o dinheiro? Follow the money. Follow the money. Fala, mano.
Isso aí é incontestável. Você sabe que toda vez que eu começo a falar sobre essa questão de superstição, a tia do Zap é sempre a que fica mais empolvorosa, sabe? Porque, assim, a superstição, ela é tida como algo demoníaco ou diabólico, né? Toda e qualquer superstição vai ser demoníaca ou diabólica. Não olhando a teoria da conspiração, mas as superstições, essas em geral, sabe? O trevo de 4 folhas, etc. O gato preto. O gato preto, etc. São vistas como teoria, como superstições. E essas superstições, elas são sempre demoníacas ou diabólicas. Por que eu tô falando sobre a tia do Zap? É porque elas, apesar de não acreditarem e dizerem que esse negócio todo é uma questão diabólica, todas as vezes que essas tias do Zap, elas precisam tecer uma teoria da qual elas não entendem, elas mesmas começam a criar uma certa superstição sobre a própria vida. Vou dar um exemplo sobre isso. Um negócio que acontece assim, eu tenho uma tia que ela faz exatamente isso. Ela fala assim, olha, a Mega Sena é manipulada. A Mega Sena é manipulada. Então não dá certo. Por quê? Porque ela é manipulada. Então o que eu faço? Eu faço uma oração específica porque eu sei que se eu fizer 100 orações dessa, eu vou ganhar na Mega Sena. Talvez ela tenha que fazer 200. Ou ela dorme no meio, porque ela não ganhou ainda. Se eu fizer 100 orações dessa daqui, vai dar certo. Aí eu vou poder ganhar. Mas, tia, mas isso não é uma superstição? Não, porque é uma oração. Meu Deus. Entendeu a ideia? Daí é onde nasce o toque, né? Como assim? Transtorno obsessivo compulsivo. Se eu fizer 10 cestas na sequência, eu vou Isso é quase uma namorar aquela superstição, menina. já viu isso? Mas nasce né? Você deve saber. Deve não, você sabe Acho que melhor todo do mundo que já eu. fez, principalmente homem, né? Todo sim. homem já fez isso em algum momento. Cara, eu não posso pisar na linha da calçada, senão minha mãe morre. Tô mentindo? Todo homem já fez isso em algum Sabe momento como a na Dani vida. se apaixonou por mim? Uma das coisas. São várias, né? São Uma teoria várias. é uma superstição. Mas uma delas, ela tava caminhando, desculpa, amor, te colocar expor, publicamente assim. E daí eu tô vendo a mão dela, a gente tava uma semana junto, ela tá assim, ó. Dá um zoom aqui. Daí eu cheguei pra ela e falei assim, você tá pulando as linhas por onde você anda, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim, como você sabe disso daí? Eu falei, porque eu tô vendo o padrão da sua mão e as rachaduras na calçada e você tá pulando todas as linhas. Eu falei, eu faço isso desde criança. Se não vai acontecer o quê? Ela falou, não sei, devia ter algum propósito, hoje em dia é só uma gamificação pra mim. Ela falou, como você sabe? Eu falei, porque quando eu era criança, eu respirava passando os postes de luz na estrada. E daí ela olhou pra mim, ela entendeu, falou, caralho, eu tenho um louquinho pra chamar de meu. Ele não me julgou, ele amou isso. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, deixa eu até respirar depois dessa, porque... Meu Deus. Você tem superstições dessa também? A Gabi, a minha esposa, ela tá aqui. Olha lá. Então, sabe o que ela fazia todo início do mês? Mas eu fiz pra impressionar ela, né? Falei, eu tô junto, né? Ela soprava canela, cara. Todo início do mês. Canela? Canela da perna? Pegava a canelinha e soprava. Não só, a vergonha não era só dentro de casa, na empresa também, dela, que ela trabalhava. Tinha que soprar a canela. E eu comecei a trazia bons ares. Não, e ela soprava a canela e falava pilim pim pim, dava uns pulinhos. Não, mas ela soprava a canela e falava o quê? Eu sou preto, falava o quê? Soprava a bunda? Quando a canela sopra soprar, canela, outra abundância bunda. e prosperidade virá. Sabe o que é muito bom, cara? Isso entra muito na questão de pensamento positivo, o The Secret. Nossa! Isso aí é uma superstição que tomou uma galera. A lei da atração. Mas é mais do que isso, que você tá falando da canela e de respirar, a gente tá falando do mal, né? E evitar o mal, mas também grande parte da superstição, acho que por isso que o brasileiro tem tanto isso também, porque a gente é um povo miserável, né? Povo sofrido. De uma maneira material, é você ter o tal do pensamento mágico, que ele é muito discorrido também na literatura, que é, cara, eu tenho na minha alma, no ânimo, assim, da coisa interno, a possibilidade, com um ritualzinho pequeno, trazer o extraordinário, trazer o mágico. Então eu tenho um poder além da minha vida cotidiana cinza, triste,
nublada. Então você traz também essa coisa e você compartilha com seus amigos, com a sua família, com a sua comunidade, esses pequenos ritos do cotidiano que eles trazem essa visão de, porra, hoje vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Sim, sim. Né? Enquanto você, às vezes, tá se fudendo no presente. Então o pensamento mágico é um negócio muito, muito Ela é uma poderoso. tentativa de escape da realidade de alguma maneira, sim. né? É uma E placar o como medo, que a gente vai dor. julgar isso, né? É a dualidade. É aquilo que tu falou. É a esperança e é o medo. São essas duas coisas trabalhando. A pessoa ela encontra um sentido nisso e ela busca de uma forma fácil. Caramba. Isso faz com que me recorra um pensamento que é o seguinte. Tá, tudo bem. A superstição, ela não é condenável em todos os níveis, exatamente porque talvez ela seja uma forma que uma população talvez mais simples, uma população sofrida, uma população que tá passando uma tragédia na estrutura da realidade, uma vida difícil na estrutura da realidade, ela tem uma chance de escapar dessa mesma realidade e criar pra ela esse superpoder, essa dimensão outra. Você deu o exemplo lá do The Secret, né? Cara, isso aí foi uma febre, assim, internacional, né? Ainda é. É a base do coach quântico. Exatamente, a base do coach quântico. E não só o coach quântico, é a base do coach em geral. Do coach da maioria. todo, da maior parte do os coach. que se dizem coach, né? É sempre uma questão de pensamento positivo, Sim. de autoafirmação. Eu dou conta, eu consigo, é tudo psicológico, dá pra subir a montanha. É, tudo emocional, dá pra subir. Agora, tem uma parada, a gente podia fazer um episódio só de coach, mas tem uma coisa de coach que eu também acho foda, porque ele nasceu do esporte, né? Mas aí é o E tem um original. negócio que eu queria até analisar um dia com vocês. A gente devia ter um que a gente coloca uma tela que a gente vai analisando também, que nem a gente faz no meu canal. É aquele comercial que a Nike fez nas Olimpíadas. Vocês chegaram a ver isso daí? Muito bom. Aham. Fenômeno. Que você é mal, você vai vencer. Da meritocracia da total. meritocracia total. Com o Duende Verde. E daí, O na cara- verdade, você tá jogando com outro cara num esporte que ele é tão sangue nos olhos com você. Se você não acreditar que você é o bichão da cara preta com sangue nos olhos e que você vai arregaçar tudo, porque existe, daí você que é o médico que vai falar pra gente. Quando eu falo pra mim mesmo também que eu vou dar conta, eu não trago nada químico, não? Tipo, Então, existe... a palavra mágica não traz, na verdade, um químico ali pra dentro, uma endorfina, sei lá, o nome de uma coisa de... Porra, eu tenho mais adrenalina, por exemplo, pra fazer isso acontecer? Sim, sim. Existe aquele negócio assim de que a energia positiva e energia negativa. Você já deve ter ouvido falar desse negócio. Tal coisa emite uma energia positiva, tal coisa emite uma energia negativa. O que a ciência diz hoje, do ponto de vista da psicologia baseada em evidências, diz é que existe de fato um neurônio na nossa cabeça que chama neurônio de associações gerais. Tem um nome mais complexo, mas eu não vou lembrar aqui com detalhes qual que é o nome que eles colocam lá. Esse neurônio ele tem um papel muito simples. Ele vai pegar coisas, experiências boas que você teve e vai armazenar essas experiências boas. Associando ao lugar, às pessoas, à forma como as coisas aconteceram, ao tempo, à música que estava tocando, à roupa que você estava vestindo, e vai criar este ambiente no seu inconsciente. Então, toda vez que você se defrontar com alguma coisa que lembre aquele bom momento, é um mesmo ambiente, ou é um jeito de falar Ou um semelhante. gatilho positivo ou negativo. É isso, vai te gerar um gatilho positivo ou um gatilho negativo. Essa é a ideia de boas energias na psicologia. E nesse sentido, quanto melhor você está, e de novo, isso também é neurociência, quanto você está num ambiente de segurança, você melhora. Você consegue agir melhor, porque você consegue fazer mais sinapses, de fato. E daí o coach falando, você é foda, você vai dá derrubar o cara. E a hora que você bate no peito e fala, realmente eu dou conta, É porque eu fico imaginando um general na guerra falando assim, gente, o outro lado é bom demais. Só que Não assim, vai dar pra nós. As nossas espadas são aço 354, elas são muito boas, vamos acreditar na ciência, você vai matar bem os mouros. Você não ia ficar tão feliz quanto o cara, vamos! como é que é aquele Tá ligado? Você fala, eu quero matar, né? Em nome de Deus, esse cara... É um coach Sim. da parada. Então vai pra guerra sem coach. Você que fica zoando coach, vai pra guerra sem coach. Exato. Vai lá. Vê lá, fala assim, não, acredito na ciência, meu rifle é muito bom. Você morre. Você morre. Você sabe que é engraçado que nas guerras que aconteceram, onde claramente a vitória era nítida e clara, deveria haver uma coisa por detrás. A vitória não era mais o propósito daquele negócio. Por exemplo, os 300 de Esparta lá, a batalha icônica lá das Termópilas, Leônidas convenceu eles de que se eles lutassem, e com certeza eles morreriam, mas se eles lutassem com afinco, eles alcançariam, né, eles chegariam aos Elísios, aos prometidos Elísios e tudo mais, e eles seriam honrados pro resto da vida. Então era algo maior do que a própria morte, né? Então era um coach. Ele conseguiu convencer eles disso. Fala assim, é bom morrer, Tipo vai os ser Vikings, bom. né? Você morre e vai pra Valhalla. O cara fala assim, então vem, meu irmão. Cara, isso é coachismo, né? De alguma Vocês já maneira viram isso aquele Emílio Coer? Que é o Todos os Dias, sob todos os pontos de vista, estou Não. cada vez melhor. Esse aí, o meu pai,
Ele costumava fazer isso, ele veio de uma origem muito humilde e ele conseguiu um cargo muito bom no Banco Central. E aí conseguiu sucesso muito jovem e uma vez um amigo dele, que não estava bem, passava por uma situação difícil, chegou pra ele e perguntou: o que você faz pra ter sucesso? Como que você consegue? E ele falou: todo dia de manhã, acorda, vai na frente do espelho e fala: todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Aí, beleza. Aí um dia meu pai tava caminhando, passou alguns anos, no banco. E aí um cara tocou nas costas dele, ele olhou, era um cara bem vestido, arrumado, de maleta. E ele, não lembra de mim, Gabriel? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Eu acredito que, de certa forma, isso funciona, cara. Eu acredito total que isso funciona. E tem uma outra coisa. Eu também acho Será que sim. que esse podcast ele não foi criado através de uma superstição? Daí eu já não sei, porque eu não lembro. Será que eu tô com pouca memória? Foi? Na ocasião Você em não que lembra, não? eu estava tonto. Por que a gente criou esse podcast? Tem que ter música do Arquivo X agora, tá ligado? Cadê aquela musiquinha do Arquivo X? Por que a gente criou esse podcast, João Mena? Então, pelo que eu lembro, Pelo me que eu falaram. Pelo E que aí, me falaram. Já virou lenda. Já virou lenda, Virou entendeu? superstição. Já virou superstição. Já virou mito. O Paulo Cuenca, ele falou: eu vou criar um podcast com o Dr. Jorge Rodrigo, vai ser interessante, não sei o que lá e tal. E aí você teve um sonho. Que no sonho aparecia verdade. Sonho nós profético. três. E Sonho por que profético. nós três estamos aqui agora? Por causa de um sonho. Por causa de um sonho. Caraca, Tem velho. Ó, aí, ó. Não acredito nessa Não história. creio em bruxas. Espero que ela saia, ela sai. Tá, sai. Ó. Ó, mas sabe uma coisa muito maluca de coaching também? É interessante, porque tem a ver, né? Essa coisa da mentalidade, superstição, comportamento, o segredo. As mesmas pessoas que tiram um sarro de coach, o que coach faz, né? Até na caricatura, são afirmações positivas pra pessoa ela encarar ali algo que é muito difícil pra ela realizar. Provavelmente ela não conseguiria. Que ela não conseguiria. E daí, qual que é a grande briga de um vitimismo wokeista? A vida inteira eu sofri bullying. O que é o bullying? É uma pessoa falando uma coisa negativa sobre você. E não quer dizer, no negativo existe o coaching, né? O anti-coaching. No positivo não existe. É safadeza. Só que, na verdade, todo mundo só quer ser amado, ter uma autossegurança. Faz sentido. Né? Ter Uma autoimagem, uma confiança, autoestima. exatamente, em si mesmo. E beleza. Tem gente que talvez, nem sei se todo mundo que tá aqui conseguiu isso sem precisar de outra pessoa ficar o tempo todo afirmando, mas de alguma maneira a gente afirma pra gente mesmo, através dos resultados que a gente tem, através das pessoas que a gente se relaciona, através de uma pessoa em casa falando assim: nossa, amor, você mandou muito bem nisso, etc. Então a gente tem um coaching íntimo e sentimental que a gente não chama disso, mas que tem a ver com uma pessoa te apoiando. Claro. É o tal do círculo de apoio, sua rede de apoio, etc, que existe. Vai ter um filho sozinho numa outra cidade sem seus pais, né? E sem família, sem amigo ali pra ajudar. É muito mais difícil. Mas E deixa eu o levantar teu uma pensamento, Pera ele bem. molda o comportamento. Exato. É isso que eu ia perguntar, assim. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica pra vocês. É a diferença entre as teorias evolucionistas. Vamos lá. Na teoria evolucionista, tem duas. Eu né? gosto que a gente não é nada focado nesse Nada, a gente é podcast. zero focado. A gente nunca fala o que a gente tinha que falar. Foda-se. É isso. Cara, tem duas teorias. A primeira teoria vai falar o seguinte: o grilo é verde porque ele ficou na grama há muito tempo. A outra vai falar que o grilo já era verde e sobreviveu porque na grama ele dá, ou seja, esse grilo verde sobreviveu. Tinha um grilo que era amarelo, tinha um grilo que era azul. Não conhecemos E ele. esses morreram, Exato. entendeu? A gente não conheceu porque eles ficavam facilmente identificáveis ali na grama. Tem essas duas teorias. Bom, por que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Olhando para o comportamento humano, é o meio que vai fazendo com que a pessoa vá ou melhorando ou piorando. Já vou explicar isso aqui. Ou, na verdade, aquela questão já estava lá, o meio só evidencia aquilo que já estava acontecendo antes. Por exemplo, a gente tá falando de coach, né? Quando eu falo pra você e falo assim: Paulo, você dá conta assim. No fundo, será que você já não dava conta? E aí eu consegui acertar uma pessoa que já daria conta, ela só não tinha conseguido Eu tinha um potencial acreditar de dar naquilo? conta, sim.
Porque eu tô é tipo falando? eu pegar um anão falando assim, você dá conta, vai jogar basquete profissional na NBA, não vai. Ele não vai conseguir, entendeu? vai. É isso. Concretamente, isso da realidade, ele não vai conseguir. Inclusive, quando a gente olha sobre a Tá outra bom, pra não parecer perspectiva... escroto, vou tocar violino, falou de anão. Pegar um cara de 2 metros e falar assim, você vai ser ginástico olímpico, vai dar certo. Não vai. Não vai rolar. Não vai É que vão rolar. achar que a gente é contra não, tá ligado? Não, Nesse podcast. cara de 2 assim, né? metros, com 150 quilos, vai fazer barras paralelas. Não vai. Não vai dar conseguir. conta, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o anti-coach é o bullying, certo? O anti-coach é o bullying. É. Não é isso? A gente ofendida. Se alguém chega pra você e fala assim: o seu cabelo verde é ridículo. Pô, você não vai se ofender. Porque o seu cabelo não é verde, Não é concorda? verde, exatamente. Agora, se eu falo, o seu cabelo é ridículo, talvez haja algo de ridículo no seu cabelo que você também identifica, só que você não consegue expressar, e aquilo vai te afetar, porque de fato há algo já presente na estrutura da Só realidade. que quando fica você tem um evidente. coaching positivo na sua vida, sua rede de apoio, eu vou falar, esse cara nem entende meu cabelo. Ele não entende o conceito do Ele meu não cabelo. entende o Conceito. conceito. Você entendeu? Exatamente. Mas o que eu quero saber é o seguinte: essas características, então, no fundo, o coach ou o bullying, eles realmente aumentam o cara e diminuem a pessoa? Ou no fundo, aquela pessoa, ela só tava faltando um gatilho, ela já era capaz de aumentar e diminuir do mesmo jeito, ela já tava errada ou acertando em algum aspecto, e é isso que eu falei assim, é o grilo que ele já era verde porque tava na grama, ou ele acabou sobrevivendo, ele ficou verde por ter ficado muito tempo na grama? O que vocês acham? Sabe qual que era o meu apelido na escola? Figurante. Por quê? Porque tímido. Figurante. Tímido, figurante. E... Figurante é A muito galera é bom, muito cara. escrota, É muito né? escroto, me chamava de figurante. Figurante E é muito realmente, bom. tinha umas reuniões em grupo dos amigos que eu ficava no canto e não falava nada. Era figurante. O ser humano é muito escroto. Mano, Ô, criança é figurante. foda. Criança é foda. Mas veja, foi por causa disso que eu aprendi a fazer mágica. Fiz mágica hoje pra você. Sim. Então eu acredito sim que a circunstância, ela, de certa maneira, ela molda, mas é uma decisão da pessoa. Poderia ter me escondido, Entendi. vitimista, e eu sou figurante mesmo. A é grande isso. questão é que o ser humano ele tem a capacidade incrível de virar um grilo verde ou já ser verde e se misturar na realidade. E se evidenciar na realidade. Porque ele era o figurante que resolveu ser protagonista. Sim. Entendeu? Sim, Então sim. daí ele fez ali a mágica. Então eu acho que o ser humano, diferente de Darwin, né? Que no final é isso que a gente tá conversando. Lamarck ou Darwin, né? Sim. Sim. E daí o Lamarckismo, Lamarck darwinismo. foi refutado, tal, Darwin ficou, porque de fato eu tenho 1000 tipos de grilos e daí o que vai sobreviver na grama é o verde. O ser humano ele tem uma capacidade incrível dele se colocar na cor que ele quiser, pra ele entrar na grama. Perfeito. São as máscaras que ele coloca. Exatamente. Perfeito. A gente... acho que o ser humano refutou Darwin no sentido que não existe uma teoria evolucionista agora que eu preciso de milênios ou milhões de anos para conseguir me moldar ou quem se adapta melhor ao ambiente, né? Perfeito. Quem já estava ali no ambiente. Como está o ambiente e como que eu consigo me moldar esse ambiente e até vencer esse ambiente. Depois que eu vencer, eu remoldar o ambiente. Perfeito. O ser humano é o único que questiona de fato o ambiente, né? O gato, o boi, a vaca, o próprio macaco, nenhum deles questiona o ambiente. O ambiente é óbvio, é aquilo que já está... O ser humano não, é aquele que está insatisfeito o tempo A gente todo com o transforma a ambiente. madeira em lágrimas de mel com luz na ponta. É isso. A nossa grande função é moldar a natureza, né? Sim. Nós somos os únicos que falam assim, a natureza não me serve, né? Tanto é que as pessoas falam assim, eu amo a natureza. Beleza. Dorme na floresta hoje à noite. Vamos ver se ama a natureza. Ao relento. A gente ama a paisagem, não o terreno. Por isso que a gente construiu casas e prédios. Perfeito. Excelente. Concordo plenamente. Só concordo. Bom que o João Mena, achei que ele ia dar um arremate Não, místico tá assim, incrível. ele olhou e falou... Não, isso. é que eu comecei a observar o ambiente e perceber todas as questões relacionadas ao mel, à abelha. Foi isso. Tem uma vibezinha dessa. Tem uma vibe Tem toda uma estrutura simbólica. Supersticiosa, inclusive. Sim. Eu acredito que essa questão da construção do mito e da simbologia, ela tá completamente ligada a isso. Só que existe uma parte que é muito superficial, uma camada superficial, que tá só como se fosse ali a ponta do iceberg, que é relacionado a essas frases, a essas coisas que utilizam do chinelo e tal, etc., que é uma coisa natural do ser humano. E tem outras coisas que são muito mais profundas. E aí é que tá o ponto, que eu acredito que a pessoa não pode confundir o âmbito da fé, o âmbito da religião com superstição. Entendi. Porque senão ela vai ficar realmente perdida. Aconteceu comigo isso. Não sei se aconteceu com vocês isso, mas na minha juventude, de certa maneira,
eu não acreditava, ou eu acreditava muito em tudo, e aí até um agnosticismo acontecia ali, ou eu não acreditava direito em nada. Eu tenho um caso de uma paciente. Você vê como é que é. A gente precisa tomar essa clareza sobre o que de fato então é crença e o que de fato é superstição. Tem uma paciente minha que ela é católica hoje, crê firmemente em Deus, etc. Mas ela era ateia convicta. E ela conta o seguinte: o momento em que ela resolveu desistir do ateísmo foi um momento muito singular na vida dela. Ela tinha 2 filhos, um mais velho de 3 anos, se eu não me engano, e um mais novinho de 1 ano e pouco. Viajaram para uma casa de campo, ela e o marido e os 2 filhos. O mais novinho tava na sala, brincando, rolando, 1 ano e pouco. O marido trabalhando, ela trabalhando, e o mais velho pulando na piscina. O mais velho não nada, não tinha habilidade nenhuma de natação, mas estava usando aquelas boinhas, né? E a bolinha tava bem atada, ela verificou. E o hobby do menino era basicamente sair, correr e pular no meio da piscina. Aí ele saía da piscina, corria e pulava lá no meio de novo. E era isso. O mais novo. O de 3 anos. E ele ficava o dia inteiro fazendo isso. Pulando na piscina e saindo, pulando na piscina e saindo. Num dado momento ele vem, ela olha o menino e ele tá ensopado de água e tudo mais, mas tá sem as boias. Ela olha e fala: o que aconteceu? Ela falou: eu caí lá no meio da piscina e a boia saiu. E aí você fala: caramba, então ela acreditou em Deus porque ela acreditou no milagre de que era pro menino estar morto, era pra ele ter se afogado, ela não ia ter visto. Mas de alguma maneira ele conseguiu sair. De alguma maneira ele pulou lá no meio da piscina, tinha um trampolinzinho, então ele pulava lá no meio. Ele pulou no meio da piscina e de alguma maneira ele conseguiu sair. Mesmo as boias tendo saído, né, do braço. Ele pulou, as boias saíram. Essa é uma possibilidade, só que não foi isso que fez ela crer. Eu achei muito interessante o que ela disse. Ela falou o seguinte: Jorge, sabe por que eu me dispus a partir daquele momento a buscar a Deus? Não a crer imediatamente, mas a buscar a Deus? Porque eu pensei, cara, se esse moleque morre, nada nesse mundo ia me fazer superar isso. Se eu não crer em Deus. Nada, absolutamente. Se eu não creio num dia de amanhã, se eu não creio numa vida eterna, se eu não creio em algo mais, a minha vida acabava ali junto. Então, de alguma maneira, é como se ela estivesse dizendo assim: eu preciso de algo aonde me segurar. Boa parte das pessoas... É um puta que eu pariu, né? É um puta que pariu. O que eu percebo é que as pessoas acabam usando as superstições como isso. Como um puta que pariu. Só que a superstição, ela vai pra um lado muito mais irracional, enquanto nesse caso, ela tá indo pra um lado muito mais racional. Muito mais racional, sim. Ela tá refletindo, tá pensando... Eu acho que se a gente aprender a racionalizar as coisas, a gente acaba escapando das superstições. É. Mas a gente não escapa necessariamente da religião. Não. Exatamente. Eu acredito que essa é a grande diferença. É mais fácil acreditar no Pai eterno ou em vários homenzinhos verdes no espaço. Exato. Mas o Pai Eterno pode ter criado os homenzinhos verdes. Gostou do plot twist. Mena João 2024. É. O pai criou os homenzinhos verdes do espaço. É porque se a gente achar eles, não vai ter outra explicação, né? Não tem? A gente vai ter que incluir esse capítulo novo. Ou é os Estados Unidos criando os hologramas e fazendo a gente acreditar no negócio. A gente vai ter que crer. Você já imaginou isso? Eu tô viajando aqui na maionese, eu acho que a gente já tomou uísque demais. Mas assim, eu tô imaginando uma situação aqui que é interessante. A gente descobre alienígenas. Descobre vida inteligente. E eles aparecem por aqui. Como é que será esse papo sobre religião? Tipo, caraca, aqui a gente tem Jesus Cristo. Aí os caras falam: ah, caramba, não, Jesus tá sempre com a gente, ele visita a gente o tempo todo. Já viu essa? Como assim ele visita você o tempo todo? Não, ele visita a gente o tempo todo. Ele gosta demais das comidas que a gente dá pra ele e tal. Como assim Jesus visita vocês o tempo todo? Ué, não, ele não visita vocês não? Vocês não davam comida pra ele não? Vocês deram o que pra ele quando ele veio? Te deu uma cruz. Ah, tá explicado. Vamos conversar de outra coisa. É tipo isso. Eu acho assim, superstição, pode ou não pode? Eu acho que a gente não vai conseguir chegar nesse mérito, sabe? Assim, se pode ou não pode. É óbvio que, do ponto de vista religioso, qualquer religioso que estiver me assistindo aqui agora vai falar: ah, o Jorge tá sendo relativista com a questão e tudo mais, que não sei o quê. Sim, eu entendo o que você tá falando. Do ponto de vista cristão, católico, sobretudo, a superstição é algo errado. Mas, vista sobre uma outra perspectiva, agora vista sobre uma perspectiva muito mais sociológica,
A superstição, ela vai existir. E, às vezes, o que algumas pessoas têm é só um pensamento mais ou menos positivo, sabe? Sobre a vida. É a única coisa em que ela ainda se agarra ainda. E, às vezes, ela tem um pensamento religioso, e o pensamento religioso dela é meio supersticioso. Né? Ela ainda não entendeu aquilo. E na ignorância de algumas pessoas, é tudo que ela tem. Você vai arrancar isso dessa pessoa? Você tá disposto a fazer com que ela saia disso, mas se ancore em alguma outra coisa? Porque você simplesmente chegar pra ela e falar assim, você não pode ser supersticioso. Caramba, mas a tia do terço, que tá lá rezando o terço todo dia, e ela acredita que se ela rezar 100 terços, vai acontecer o milagre. Mas tem que ser 100. Se ela rezar 98, não vai acontecer. Isso é uma superstição. Entendeu? Você vai chegar pra ela e falar assim, você é supersticiosa, tem que parar de rezar desse jeito? É isso. Isso vai mudar as coisas? Vai mudar a circunstância? Isso vai fazer com que isso que ela tá fazendo de fato, concretamente, é um pecado? Né? Eu acho que não. Honestamente falando. Você vira o espalha-roda, né? Ninguém quer convidar você pro churrasco. Você fica vendo sommelier de superstição. Porque no final, até... supostamente tudo que eu tiro de um rito canônico é supersticioso, né? Então, se eu preciso até fazer uma ordem de reza específica que eu tô acostumado a fazer há tantos anos, é uma superstição. Porque inconscientemente eu acho que se eu não fizer aquilo, meu dia não vai ser tão bom quanto. Ou, se eu faltei um dia na missa, por exemplo, porque eu tive um problema em casa, eu ter faltado ali na missa pode me trazer um outro problema porque eu entrei no pecado. Então, na verdade, se você coloca uma lupa na vida privada e no cotidiano de todo mundo tem manias ritualísticas que elas extrapolam o cânone de qualquer tipo de religião que a pessoa tenha, ou não. Né? Porque simplesmente a gente coloca regras de como que a gente tem que se organizar para viver a vida. E várias dessas regras, elas são inconscientes mesmo. A gente vai fazendo porque traz uma sensação de saciedade ou de, a partir de aqui, a partir desse momento, desse ritual, desse comportamento, eu posso viver. Então, eu acho muito complicado, na verdade, legislar sobre os pequenos segredos e pequenos hábitos sobre as pessoas, sabe? Eu acho que por isso, inclusive, que a Igreja Católica tem um lance que você entra ali na missa e tem aquele que você já me explicou, que você tem uma hora ali, ele tira os pequenos pecadinhos ali, né? Porque senão, achar que o ser humano ele vai conseguir fazer tudo conforme qualquer cânon que exista, é achar que o ser humano é perfeito, né? E o ser humano ele precisa lidar com a imperfeição todos os dias e cada um vai lidar de uma maneira diferente. Sim, faz todo sentido. É isso, assim, a gente não pode colocar isso de forma idólatra, a gente não pode colocar isso acima da questão espiritual, da questão religiosa de fato. A gente não pode colocar isso acima da crença naquilo que existe, a crença em Cristo, etc. Mas que de fato, de alguma maneira, todos nós teremos pequenos rituais, pequenos hábitos. Se eu não escovar os dentes daquela maneira, se eu não usar aquela escova, se eu não vestir aquele tipo de roupa, se eu não colocar isso, vai dar errado. Todos nós vamos ter isso em algum grau, em alguma medida. E aí a gente volta para aquela questão que o João tinha falado, que eu acho que talvez esse seja o ponto de inflexão da superstição. Ela é sempre um medo de que algo, que a minha vida possa piorar. É sempre um receio de que, se eu não fizer isso, a minha vida pode ser pior. Ou se eu fizer, a minha vida pode ser pior. Ela sempre vai estar relacionada com o anseio do homem, sobre o receio do homem, sobre o medo do homem em relação ao sofrimento. O cristianismo é algo que, por isso que eu não vejo o cristianismo como superstição, e fique bem claro, eu realmente não vejo a religião como superstição, por conta desse ponto em específico. Porque o cristianismo é aquilo que não só não tenta afastar o homem do sofrimento, como tenta dar sentido para esse sofrimento. Ele aponta o homem na direção do sofrimento e fala, o seu sofrimento, ele não é só possível, como ele vai acontecer, invariavelmente. Ele vai acontecer. E quando ele acontecer, de alguma maneira, ele também é vontade de Deus. Ponto. Eu concordo. É porque a superstição é um patchwork de comportamental. Quer ver? Vamos puxar umas. A gente falou de chinelo virado, gato preto da azar, uva passa da sorte, quebrar espelho, cueca branca, amarela no início do ano, pular ondinha. Eu queria muito saber saber das cores, porque cueca branca é paz, cueca amarela é riqueza, cueca vermelha é paixão, ou será que é uma paixão luxuriosa, né? Porque talvez o amor seja pink, eu não sei. O azul é paz, o verde é o quê? Floresta? O verde acho que é vida.
saúde. Saúde. Esperança. Mas aí já é uma Esperança. simbologia das cores, né? Tu vê como tudo tem um certo E significado. daí, se você juntou tudo, você é LGBTQI+. É, que você tem tudo. Você tem... qual cueca que eu uso? Então, por isso que eu vou nu. Porque daí nu eu tô aberto pro que a vida tem a me trazer ali, né? Ficou estranho. Lá ele 1000 vezes. Lá ele. Lá ele. Nu eu estou aberto a tudo que a vida pode me trazer. Lá ele 1000 vezes. Eu acho que isso não vai pegar bem, né? Mas tem as cores, tem a lentilha. Qual que é o lance da lentilha? Alguém pesquisou qual que é o lance Dinheiro. da lentilha? Lentilha é dinheiro. Prosperidade. Tem romã também, que daí romã eu acho que deve ter a ver com tradição judaica. Romã, exato. Né? Tem tâmara, que também tem a ver com alguma tradição que judaica. vocês fazem? Oi? Tem alguma coisa que vocês fazem hoje, atualmente ainda, de superstição? Eu pulo as 7 ondas. Você pula mesmo? Com o pé direito. É mesmo? Eu não pulo. Qual que é o que? Gente, a grande questão é... Vai dar errado se eu não pular? Não, mas tá ali. Eu vou pular. O grande lance é o porco-papá. Por que não? Tem aquela da bunda pra lua? Não, bunda pra lua eu nunca fiz. Eu já tô pelado no ano novo. Com a bunda pra lua já complica um pouco mais. Mas... Hoje em dia eu acho que as 7 ondas eu pulo. Só que é meio triste. Faz uns anos que é meio triste. Porque eu passo no novo em Boipeba. E não tem onda. Então eu só projeto a onda na minha cabeça. Você imagina ela vindo. Eu imagino ela vindo e vou vivendo essa... Então, na verdade, você tem uma superstição da superstição, né? Eu tenho criatividade. Entendi. E no final, toda esperança tá calcada na criatividade do ser humano, na capacidade de a gente contar histórias pra nós mesmos, né? Perfeito. Então, por isso que eu não acho que quando você... Porque assim, eu acho que o grande lance da superstição é você pode até brincar, mas não levar tão a sério. Imagina que eu pulo errado uma, eu dou risada, etc. E vida que segue. Eu não acho que nada do ruim vai acontecer. O grande lance é a sua vida, você achar que vai dar errado de fato e você levar muito a sério. Tem coisas na vida que assim... É tipo... vamos contar uma piada, vamos rir ou não? Eu vou morrer porque eu contei a piada e ninguém deu errado. Não, minha profissão não é ser piadista. Perfeito. Certo? Então a superstição é... Vamos fazer? Vamos não fazer? Tá, vamos fazer. Mas se eu fizer errado, eu não vou sofrer porque aquilo não rege a minha vida. Eu acho que uma maneira saudável e não deturpada de viver isso é ser uma grande brincadeira, uma fantasia mesmo, né? Uma coisa mais lúdica de você brincar ali com aquela coisa, com aquela simbologia, com aquele rito, mais que uma simbologia. Acho que a gente até merece um episódio sobre simbologia, porque eu acho que é uma coisa muito mais séria e calcada em coisas inconscientes na realidade, porque pra mim a superstição, muito mais intencional, em geral, eu acho. ela tem a ver com esse patchwork, ainda mais no Brasil, que eu e um professor, a gente costumava brincar que a gente tem uma religião New Wave no Brasil. Que você pega uma coisinha daqui, outra dali, daí você vê o que funciona, tal. New Wave, né? Essa coisa nova onda, que é qual parte dessa religião serve pra mim, dessa daqui, dessa superstição serve pra mim. Então a gente tem muito dessa parada, né? Pra adaptar ao nosso dia a dia, porque a gente não é um país rígido de como a gente vive as coisas. Então pra mim a superstição, desde que você não leve como uma verdade absoluta da sua vida, for num âmbito lúdico, eu não acho que é um grande problema. Se você colocar num âmbito lúdico, eu recomendo um psiquiatra. Tá aqui o Dr. Jorge, tá aqui pra cima. as informações dele aqui embaixo, que ele pode te atender, tá? Com superstições e problemas em relacionamento. Fala, João Mena, você tem Excelente. alguma superstição? Eu, de vez em quando, eu ainda faço aquela do todos os dias, sobre todos os pontos de vista. Eu estou cada vez melhor, mas como melancólico... Você só não faz todos os dias. Eu não faço todos os dias. Mas como melancólico, eu tenho que estar sempre me colocando pra cima. Porque senão é muito fácil eu ficar mais na caverna. E eu sou uma pessoa pública, preciso estar criando conteúdo, etc. Então eu tenho que estar criando autoafirmações na minha cabeça. Eu acredito que essa daí, não sei, tem mais alguma, amor? Eu não sou tão supersticioso assim, né? Eu pesquiso bastante coisa, sabe? Eu acredito que quem domina essa questão lúdica, essa questão de superstição, de narrativa, domina a venda. Sim. Né? Então, consegue utilizar isso ao seu favor porque entende muito do mundo interior de cada Isso é um. legal. Compreende exatamente sobre a questão das emoções, né? Dos Sim, porque a sentimentos das superstição ela pessoas. tá no âmbito do mais popular possível. Exato. No sentido da palavra popular mesmo, não do... é uma coisa baixa. É uma coisa que tá espalhado pela sociedade inteira. É popular pra caralho. Exatamente. Né? Da elite à classe E
A superstição, ela tá ali. Isso faz muito sentido, né? E vende. E vem. E vende. Superstição vende. E ainda mais se você consegue dominar as camadas das narrativas, que era uma coisa que a gente comentou lá do funil, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Conseguir entender que chamar a atenção, né? Volta pro podcast que a gente falou da futilidade, dessas coisas que... Enfim, pra você chamar a atenção, você fez um post sobre isso. Uhum. De certa maneira, você vai ter que fazer o que você chamou de infotenimento. Uhum. Né? E utilizar muito do que já tá no imaginário da pessoa. Uhum. É utilizar muito do que vai realmente trazer algo que é um sentimento anterior, primitivo, infantil, lúdico. E aí ela começa a ter a atenção que, cara, a gente compete a todo momento, né? É TikTok, é tudo. Deixa eu encerrar perguntando isso aqui pra vocês. Vocês acham que o marketing hoje é uma ferramenta de superstição? De alguma maneira? Porque a gente tava falando sobre essa criação do medo, do que se eu não tiver, eu vou perder. A superstição, ela tem muito a ver com isso. Eu acredito que é. É o receio de que... E o marketing, ele gera essa ideia na cabeça das pessoas. Sabe qual é a ferramenta mais poderosa do marketing? O vilão. O vilão? Que é o medo. O medo excessivo dos deuses. Exatamente. É superstição. É exatamente isso. Medo excessivo dos deuses. E uma saída, né? E uma arma pra você enfrentar esse vilão. A esperança. O marketing, ele é uma ficcionalização da realidade, né? Uma narrativa de algo que não tem valor intrínseco real. Eu invento um valor intrínseco pra algo que tem um valor extrínseco, né? Um valor que ele não é objetivo, ele é subjetivo em si mesmo. Então, a partir disso, eu tenho que criar narrativas e criar superstições, né? Criar histórias em volta desse uísque, que tudo bem. Ele foi feito em 1792. Que informação que traz isso pra você, se o mundo tem alguns bilhões de anos? Mas aí você olha e fala, caraca, eu nasci em 2018. Isso aqui deve ser bom. O outro que é mais novo, ele não me traz tanto conforto. Não é tão bom. Talvez o que eu quero novo seja uma Ice. Um conhaque, um whisky, eu quero Small Batch 1792. Então, sim, eu trago um medo de estar fora de uma conversa, de uma identidade que eu gostaria de estar. Perfeito. Ele falou nasceu em 2018, o cara tem 6 anos. Pô, isso aqui deve ser bom, hein? Foi boa. Você que tá assistindo aqui tem 6 anos, vai embora, velho. Mano, o que você deixou seu filho de 6 anos ver aqui? Eu quis dizer 2008. A gente 16 anos, que é bem na ilegalidade, né? A gente é bom de conversar, mas de matemática a gente é uma... Não, aparentemente João é bom. Aparentemente João saca um pouco de matemática. Então, é isso. É esse ponto que eu gostaria de levantar e eu acho que é isso que talvez a gente deva se questionar. Porque no fim das contas, então... que a gente levantou aqui, a gente tem superstições em todas as áreas, a gente tem superstições ruins próprias, que é o que a gente chama de bullying, talvez. A gente tem superstições positivas, que a gente vai chamar de coach. A gente tem superstições enclausuradas nas mercadorias e nos serviços, que a gente vai chamar de marketing. E a gente tem superstições que estão dentro da própria religião. Boa parte das religiões, ou as pessoas, elas vão ter pensamentos supersticiosos em cima de uma religião. O que eu quero dizer com tudo isso? Como é que você falou aí, a gente não deve levar tão a sério essa questão. Isso seria uma das formas da gente lidar com a superstição. Tem mais alguma outra? Além de não levar as coisas tão a ferro e fogo? Eu acho que tentar ir substituindo elas por dados mais concretos da realidade. Perfeito. Que acho que esse é o grande lance do amadurecimento, né? Uma vez eu lembro que eu tava com um padrinho meu e eu tava com um patuá, alguma coisa ali pra trazer boa energia. Ele falou, é engraçado ser novo, você ainda precisa dessas coisas, né? Olha Nossa, só. deve ter sido um... Porque depois de um tempo a espiritualidade, ela tá muito menos nos símbolos e muito mais entronizada em você, né? No entendimento que você tem do mundo, etc. E tudo, né? Tô falando de espiritualidade, mas também sua capacidade como profissional, em relacionamento, etc. Se você é uma pessoa que tá compromissado com a sua verdade mesmo, e você ser um ser humano melhor, todos os dias, sempre melhor, né? Por todos os ângulos, que é uma frase muito boa. Você vai tentar ser mais frontal em relação às coisas. Perfeito. E não desviar, né? Eu acho que a superstição no final é você desviar um pouco. E daí você deixa a fantasia pra ficção, pra um livro que você lê, pra uma piada que você conta. Mas é uma coisa que vai influenciar como que você vive a vida e a sua relação com as verdades e com as mentiras. Perfeito.
A derrota da superstição é o peso da realidade. É o negócio do cabelo. Se o cabelo é horroroso, você olha no espelho e fala, cara, não é horroroso. Ele não tá entre os piores, também não tá entre os melhores, ele é normal. Não é isso? E tem Se coisa que você vai conseguir resolver, outras não também, né? É isso. Se você não tiver este carro, é o marketing, se você não tiver este carro, você não vai ser um ser humano bacana, descolado. Aí você olha e você fala, caramba, não posso ser um ser humano bacana. Você como ser humano tem que vencer o marketing. É isso. É exatamente isso. Que a gente o peso trabalha da pra te realidade é o que vai manipular. vencer a superstição. Muito bom. Gostei. Muito bom. E de certa maneira, é uma coisa que a gente precisa também. Tem uma árvore de Natal lá, tem um Papai Noel ali. É? Isso traz... Mas isso aí traz uma outra coisa que você trouxe. Que aí são alguns símbolos que a gente usa como superstição, como costume, que tem a ver com você pertencer ao substrato social. É o costume. Você não ser uma parte. o espalha-roda. É. Tipo, o cara chega lá e fala assim, por que você usa árvore de Natal? Você sabe que é uma tradição pagã e não sei o quê, e daí tanto a direita quanto a esquerda fala, meu amor, só come o Chester. É a porra de uma árvore de Natal. Só come o Chester. Come a uva passa. Come a uva passa. Não me enche o saco. Tem uma cerejinha ali. Espalha a roda. Então vocês que estão nos ouvindo não aí sejam de casa, chatos, não sejam, como diz o Paulo Renga no outro episódio nosso, como é que é? Não sejam um pau no cu. não sejam. Eu sou fino, né? É de uma finesse incrível, meu amigo. Não ser cuzões, era isso. Não sejam cuzão. Por favor, não sejam cuzão. Parem de ser chatos. Para de ser espalha-roda. Para de ser esse cara. Trate com uma certa leveza. Deixa a árvore de Natal, deixa o Papai Noel. Quem quiser pular 7 ondinhas aqui, pula. Quer transformar alguma coisa? Se transforme, né? Mas é isso, assim, ó. Que esteja atento a você. E as coisas que você tem de superstição, positivas ou negativas, que a sociedade te impôs, que te disse, ou que você tem crenças sobre você mesmo, que são superstições, se instala na realidade e isso resolve o seu problema. Pergunte para a estrutura da realidade, isto é ou não é? A realidade sempre responde. É isso. Perfeito. Meus caros, eu sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico, especialista em saúde mental e relacionamento. Sou João Mena, retratista, especialista em imagem. Meu Instagram é @JoãoMena, 2 M's e 2 N's. Sou Paulo Cuenca, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu também sou Paulo Cuenca, @Paulo Cuenca. Faço conteúdo há uns 13 anos aí. Bora. Até a próxima, gente. Deixa o like de vocês, que a gente precisa dele. Quem não gostou, pode ir embora, a gente não precisa de vocês. E até a próxima.